Do Jornal Público, este é o P24, eu sou o Ruben Martins. Hoje, as 12 caixas inéditas que mostram o passado negro da PIDE em Moçambique. No sexto e último piso do edifício da Torre do Tombo, na cidade universitária, em Lisboa, encontramos longas estantes de cor branca preenchidas com milhares de pastas arquivadoras. É aqui que estão guardados, em caixas castanhas, os registros da atuação da PIDE-DGS, a Polícia Política do Estado Novo. Arquivadas cronologicamente ou por ordem alfabética, estão milhares de fichas de identidade, de denúncias, de relatos de atividades que marcam um regime e uma oposição a este. Grande parte destes registros já conhecemos bem, já foram analisados ao detalhe nos últimos 50 anos e ajudam a definir a história do Estado Novo em Portugal. Mas a história não está toda contada. Mais de 50 anos depois do 25 de abril de 1974, ainda há peças do puzzle por descobrir. É o caso de uma dúzia de caixas que passaram quase 3 décadas esquecidas no meio destes arquivos, sem destaque ou etiquetas que chamassem a atenção. Dentro delas, um relato desconhecido, o trabalho de uma comissão de investigação realizada em 74 que procurava reunir prova da atuação da PIDE-DGS no território colonial de Moçambique. Neste P24, começamos a contar a história com a Maria José Oliveira. Sou jornalista freelancer, investigadora colaboradora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Maria José, qual a importância desta documentação que estava nestas caixas perdidas na Torre do Tombo? Esta documentação é uma documentação extremamente surpreendente porque foi encontrada no fundo no arquivo da PIDE-DGS, que é estranho, tendo em conta que é uma documentação sobre 1974, e é uma documentação militar. Qual é a novidade desta grande documentação e a importância? Esta documentação tratam-se de 12 caixas com centenas de pastas e milhares de documentos que comprovam crimes cometidos pela PIDE-DGS em Moçambique. É uma criação do Exército Português, portanto, foi o Exército Português que criou esta comissão. Chama-se Comissão de Apuramento de Responsabilidades Criminais da ex-PIDE-DGS e, na verdade, funcionou durante 3 meses, o verão de 1974, como uma comissão de verdade. Algo que, aliás, depois veio a ser, ainda hoje, aliás, se fala nisso, porque não existiu no caso das ex-colónias em África. Uhum. E quando falamos em comissão de verdade, falamos exatamente em quê? O que acontece é que esta comissão de verdade, é composta por militares que, ao longo de 3 meses, fazem um grande inquérito investigativo, abrem processos de crime, abrem autos do corpo de delito direto, processos de averiguações sobre os crimes cometidos por agentes, neste caso elementos da PIDE, entre 1964 e 1974, portanto até às vésperas mesmo do 25 de abril. É uma documentação extremamente completa em termos investigativos, portanto o que eles fazem basicamente é investigação criminal, como hoje faz a polícia. Eles ouvem as denúncias e a partir das denúncias eles fazem investigação. Uma das coisas totalmente novas, além da novidade de ter existido uma comissão que não é citada em lado algum, praticamente, e portanto é uma novidade. A comissão para nós já é uma notícia. Outra importância, grande, enfim, novidade desta documentação e a sua relevância é o facto de eles terem feito uma investigação muito completa, ou seja, além das denúncias, que são normalmente escritas e também há muitas pessoas interrogadas, eles depois fazem a pesquisa e essa pesquisa é feita através de exames médicos, exatamente como até se faz hoje, exames médicos, perícias médicas, audição de testemunhas, contactos com instituições como as conservatórias, os cemitérios, quer dizer, há situações em que ouvem os coveiros dos cemitérios, por exemplo. Portanto, eles fazem uma investigação muito completa para atestar, então, para saber da veracidade das declarações das vítimas e dos familiares das vítimas, porque também não nos esquecemos que há aqui no rol de crimes, há muitos desaparecimentos, como aliás acontece muitas vezes nas guerras civis. Esta documentação acaba por ser inédita, porque não existiu outra comissão deste género. Ou existiu e não sabemos. Deste género, isso não sabemos.
Isso eu não sei. O que acontece é, existiu de facto recolha de alguns testemunhos de vítimas da PIDE, portanto há relatos escritos e orais de pessoas que foram vítimas, foram presos políticos, que foram vítimas de violações dos direitos humanos e maus tratos e mortes, inclusivamente, e contam essas histórias, os familiares. O que acontece é que a dimensão é muito maior, portanto estamos a falar de milhares de pessoas, e depois não se limita a ser um repositório de testemunhos da barbaridade. É também investigação sobre essa barbaridade. E isso é que é interessante, porque temos aqui militares que vestem quase o papel de investigadores criminais. Muitos deles são oficiais da Polícia Judiciária Militar, ou assim são apresentados, porque quase todos já morreram e foi difícil encontrar os 3 com quem falámos. E o que acontece é, eles fazem uma investigação extremamente completa do ponto de vista criminal. Isso nunca tinha existido. Não sei se foi repetido ou se existiu uma comissão deste género em Angola. Já agora, avançando um bocadinho mais, o que nós fizemos, não nos limitámos a fazer a análise desta documentação, que é vasta, portanto estive a trabalhar durante 6 meses aqui na Torre do Tombo. O que nós fizemos foi também ver se haveria bibliografia sobre o assunto, etc. Não existe bibliografia sobre o assunto, portanto, porque também ninguém sabia da existência desta comissão. Apenas um parênteses. Isto estava em 12 caixas, perdido no fundo da PIDE, e foi descoberto pelo arquivista Paulo Trameceiro, que abriu uma caixa, abriu 2, abriu 3, e percebeu que havia ali qualquer coisa que nunca tinha ouvido falar. E falou connosco, e depois o que nós fizemos também ao longo deste tempo foi consultar outros arquivos, nomeadamente militares, para saber se existiam menções a esta comissão. Na documentação que eu vi num arquivo militar, que é o Arquivo de Defesa Nacional, eu apenas encontrei uma menção a uma comissão, que não é apresentada como Comissão de Apuramento de Responsabilidades Criminais da ESPID. Falam apenas numa comissão. Há, no entanto, mais 2 ou 3 documentos em que se fala num inquérito. O que é que seria esse inquérito? Eu julgo que estão a referir-se à comissão. Era um inquérito criminal, precisamente para saber, naquela fase de saneamento dos elementos da PIDE, o que é que vamos fazer em Angola e Moçambique. Nunca foi uma coisa muito consensual e até foi muito errática relativamente ao que fazer aos PIDs que trabalhavam em Angola e Moçambique. No caso de Moçambique, era preciso saber se eles seriam incorporados nos serviços de informação militar ou se seriam saneados e repatriados. E o que aconteceu foi, uns foram, outros não. Depois, a certa altura, a Operação Zebra é 8 de junho, que é uma espécie de captura em massa de elementos da PIDE, funcionários, portanto, desde o auxiliar até aos inspetores e chefes de brigada e diretores, e aí capturam à volta de 500 e tal pessoas. Só que o que acontece é que o que ficou mais ou menos definido nessa altura era, ok, então estas pessoas ficam aqui detidas em preventiva, se apurarmos que têm responsabilidades criminais, mantêm-se, se não, são libertadas. E o que acontece é que eu acho que esta comissão serviu também para isso, só que não teve tempo para tal, não é? Porque o que acontece, por exemplo, há inspetores, há agentes e há auxiliares e cabos que têm centenas de acusações contra eles. Só que como esta investigação era uma investigação que se queria rigorosa, claro que não é em 10 dias que se vai fazer uma investigação deste género, portanto, mesmo para ouvir testemunhas, etc. Portanto, muitos acabaram por ser soltos, outros fugiram em evasões inexplicáveis, e depois em setembro, quando há uma revolta branca de colonos por causa dos acordos de Lusaka, acabam por ser praticamente todos soltos. Portanto, os próprios colonos brancos vão soltá-los na cadeia da Machaba, em Lourenço Marques, e até os armam. Portanto, e a partir daí, o que se encontra de documentação nos arquivos militares é que existe um repatriamento compulsivo dos elementos da PIDE e das suas famílias. Portanto, estamos a falar de muitas centenas de pessoas, e vêm para Lisboa, e depois alguns são saneados, outros são incorporados noutras funções públicas, outros são julgados, mas os julgamentos foram poucos,
em relação à dimensão da instituição e com penas baixas, porque também depois tiveram as atenuantes da preventiva, etc, etc. Portanto, o que acontece aqui com esta documentação é que esta documentação, nunca tendo sido vista por um tribunal, nem em Moçambique, nem em Portugal, é como se esses crimes não tivessem existido. Portanto, basicamente o que nós vamos fazer também é revelar um manancial inacreditável de crimes, que eu acho que vai surpreender muitas pessoas, pela crueldade e pela desumanidade, pela indignidade com que como são tratadas as pessoas, foram tratadas as pessoas por portugueses, por elementos civis. Estamos a falar sempre de elementos da população civil. E vai ser, julgo que vai surpreender porque é muito pouco falado e muito pouco conhecido. E esta documentação então é inédita, não é? É inédita. Uhum. A que tipos de tortura é que estes presos foram sujeitos? O que acontece ali é muito parecido, aliás, com o que acontece até em determinadas alturas em Espanha durante a Guerra Civil. A metodologia usada nas torturas é extremamente variada e há um sadismo total. Portanto, há situações em que as pessoas vão ler em que são situações rigorosamente de psicopatas sádicas, inclusivamente com a utilização, que eu creio que nunca foi feito cá, de animais, de cães. E o que acontece é, portanto, há um desrespeito total pela vida humana e o que nós vamos ver são tratamento altamente cruel e sádico, quase inimaginável, mas que já lemos em relatos numa determinada fase da Segunda Guerra Mundial, até nos campos de concentração, e mesmo noutras situações de guerra, em que não existe qualquer tipo de regulação, em que há pessoas que funcionam, neste caso uma força policial, que funciona autonomamente e sem qualquer tipo de regulação. Ou seja, nem o governo de Moçambique, nem o governo da metrópole têm qualquer tipo de mão têm qualquer tipo de autoridade sobre a PIDE. Isso também acontecia um pouco cá, mas é muito mais evidente, neste caso em Moçambique, presumo que em Angola fosse exatamente a mesma coisa. Portanto, o que eu já tinha lido alguns relatos de antigos prisioneiros políticos em Moçambique, mas mesmo assim, nomeadamente recolhidos pela historiadora Dalila Cabrito Mateus, que falou com muitos, mas há aqui, enfim, é terrível dizer isto, mas há até novidades no âmbito das práticas de tortura que vamos ler. E sabemos porque é que se abriu esta comissão de investigação e porque é que também muito rapidamente esta comissão cessou a atividade? Quando fizemos o cruzamento de documentação, desta documentação com outra documentação militar, nomeadamente aqui do Estado-Maior da Geral do Exército, o que se depreende é que a ideia era mesmo fazer, apesar de haver posições muito erráticas relativamente à PIDE em Moçambique, o que fazer a estas pessoas, não é? Que eram muitas, há a ideia de fazer um inquérito de investigação criminal. Vamos ver o que é que foi cometido por estas pessoas. Mas dentro do próprio MFA existiam divisões sobre o que fazer a estas pessoas. Vamos investigar e ver o que é que elas fizeram, e se cometeram crimes, ou vamos já saneá-las unicamente, tirá-las da função pública, ou vamos incorporá-las, integrá-las noutros serviços de informações. Não existe uma unanimidade relativamente a isso. De qualquer forma, abriu-se este inquérito e, por aquilo que nós lemos, até mesmo que é extremamente completo, até pelos instrutores militares, ou jurídico-militares, aquilo que se percebe é que, mais ou menos, portanto, decorreu tudo, a investigação foi feita em junho, começa em meados de maio, junho, julho, agosto. Nos primeiros dias de setembro já não existem diligências e, a partir de 10 de setembro, portanto, mesmo naquela fase da revolta branca em Moçambique, em Lourenço Marques, Maputo, tudo é encerrado, todos os trabalhos são encerrados e lemos ofícios que falam nos termos de entrega, portanto o processo está aqui, muitos processos estão ainda a meio, portanto não estão finalizados, mas são entregues ao comando militar em Moçambique e encerrados e finalizados.
Eu não sei se haveria a intenção de enviar esse material para Lisboa e prosseguir as investigações. Não conseguimos encontrar nenhuma documentação que fale sobre isso e, portanto, tudo será especulação relativamente ao que aconteceu, inclusivamente os militares que constituíram, que fizeram parte desta comissão. A maior parte já faleceu, mas conseguimos falar com 3 e eles também não nos sabem explicar o que é que aconteceu, apenas que um deles fala numa ordem de terminar os processos, de encerrar tudo, não é arquivar, era terminar mesmo o trabalho, e havendo uma ordem superior, e foi o que eles fizeram. Portanto, eles depois, muitos vieram para cá, depois outros foram para outras zonas, também ninguém nos sabe explicar. É mencionada uma circular ordem nesse termo de entrega que já andámos a procurar em vários arquivos e não encontramos, possível que venhamos ainda a encontrar, para tentar saber o que aconteceu. A verdade é que também não sabemos como é que veio parar à Torre do Tombo, mais ou menos o itinerário das caixas. O que nós podemos especular um bocadinho é, elas vieram de Moçambique para Lisboa, eventualmente em malas especiais, como se fosse uma mala diplomática, portanto não existindo nenhum tipo de controle. Deverão ter dado entrada em Caxias, onde estava a funcionar a Comissão de Extinção da PIDE e onde estava, aliás, ainda por onde foram os arquivos. E em 1990-91 vieram para a Torre do Tombo porque tudo foi incorporado aqui. Apenas uma nota que eu acho que é relevante, que é, entre esta documentação, há também uma outra grande novidade que é, e de grande importância, que é o arquivo da PIDE em Moçambique foi totalmente destruído, incendiado, enfim. Portanto, praticamente não existe nada veio para Portugal. Veio meia dúzia de pastas que estão aqui na Torre do Tombo, que eu já vi no meados dos anos 60, do arquivo de Nampula, do arquivo da Beira e do arquivo de Lourenço Marques. Mas praticamente foi tudo destruído e era um arquivo monumental, muito grande e muito completo. O que acontece é que esta comissão, como estava a fazer uma investigação criminal muito completa, recorreu também aos arquivos da delegação e das subdelegações e recuperando muitos originais. Ou seja, uma das coisas extremamente interessantes desta documentação é que ela contém uma parte muito relevante, claro que será mínima, mas muito relevante relativamente aos presos, dos arquivos da PIDE em Moçambique. Portanto, até nisso existe também aqui, portanto, esta documentação é inédita até em várias camadas, e extremamente relevante por isso, sobretudo para quem quiser trabalhar precisamente este período colonial e pós-colonial também em Moçambique, é extremamente relevante ver esta documentação que nós estamos a ver e a divulgar pela primeira vez. Obrigado, Maria José. No novo podcast de investigação do público, PIDE-DGS em Moçambique, a descoberta das provas da violência e terror, contamos-lhe estas histórias e exploramos cada uma delas. O podcast estreia já nesta terça-feira nas plataformas habituais. Até lá pode ler o primeiro artigo em texto da Maria José em público.pt. Se tem alguma história ou partilha para fazer sobre esta comissão de investigação, escreva-nos para pidemocambique@publico.pt. Eu sou o Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Tenha uma boa semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em publico.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.